Sejam muito bem-vindos a essa edição especial do podcast Presença e Conexões, que foi convidada a dar a sua contribuição no Global Fórum Regional Oncologia Distrito Federal, um dos maiores eventos em saúde do Brasil. E agora nós estamos aqui com a Marlene, que é presidente do Instituto Lado a Lado, que é uma das instituições, que está promovendo esse evento maravilhoso. E nós vamos conversar um pouquinho com ela sobre a importância desse evento e como está sendo participar junto com a sociedade civil. Seja muito bem-vinda, Marlene. Gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você e explicasse um pouco mais sobre o Instituto Lado a Lado. Primeiro, eu queria agradecer o convite, É uma alegria estar aqui batendo esse papo com vocês. E o Instituto Lado a Lado pela Vida é uma organização que existe há 16 anos e nós atuamos nas duas principais causas de morte, o câncer e as doenças cardiovasculares. E esse evento aqui, o Global Fórum, ele faz parte de uma edição do nosso trabalho, onde nós temos o Global Fórum Fronteiras da Saúde, que é um evento onde temos o apoio do World Forum Economic, que é um evento internacional, e aí nós fizemos as edições regionais. E essas edições regionais, nós fizemos um recorte focado na Política Nacional de Controle e Combate ao Câncer. E nós estivemos agora, há pouco tempo, em Belo Horizonte, fazendo esse mesmo modelo que estamos fazendo aqui, nós fizemos em Belo Horizonte. E agora chegamos aqui no Distrito Federal. E aqui, nesses 2 dias de evento, nós estamos aqui discutindo a implementação da nova Política Nacional de Controle do Câncer. Maravilha, Marlene, é um prazer recebê-la aqui no nosso podcast e nós queremos justamente saber um pouco mais sobre a participação do Instituto Lado a Lado pela Vida, quais foram as contribuições com relação a essa lei, que é a Lei 14758 de 2023, que é voltada justamente para esse atendimento desses pacientes oncológicos e da priorização desses pacientes. Qual a importância dessa lei para os institutos? Em especial, o que você vislumbra também para o Instituto Lado a Lado pela Vida? A participação do Instituto Lado a Lado, ela foi uma participação muito intensa. Agora nós estamos completando 3 anos de dedicação. Eu te digo que uma dedicação assim, foram muitas horas, foram muitas noites sem dormir, onde nós reunimos todo o ecossistema de saúde a contribuir a uma lei onde você tem muitos setores que deram a sua contribuição, muitas associações, muitas instituições que contribuíram para que essa lei ela fosse construída. E é uma lei hoje que eu te digo que é uma lei estruturante. Por quê? Porque ela coloca o câncer como prioridade. E ela foi aprovada, ela passou na Câmara Federal, depois ela passou no Senado, sem nenhuma, ela não teve nenhuma objeção, ela passou em todas as suas etapas. E aí ela teve a sanção presidencial em dezembro de 2023 e ela hoje é uma lei. E aí nós sabemos que o papel aceita tudo. Sim. Nós temos inúmeras leis. Só que nós temos o paciente com câncer. E o paciente com câncer, ele tem pressa. Não pode esperar. Ele não pode esperar. E aí, esse é o nosso trabalho. Agora é a regulamentação, fazer a coisa funcionar, E esse é o nosso papel. Exatamente. E o nosso papel hoje, enquanto líder de uma instituição, meu papel é fazer com que essa lei ela aconteça na vida das pessoas. E aí nós estamos aqui, Nós procuramos o deputado
né, Eduardo Pedrosa. Sim. Ele prontamente aceitou, né, o nosso desafio de fazer esse evento aqui de 2 dias e nos ajudou muito. O Augusto, né, foi um grande guerreiro aí, né, um grande aliado nesse trabalho, e ao qual eu assim tenho que agradecer muito. E aí nós aqui, o DF, onde nós estamos aqui na capital central, Sim. onde deveria ser o grande exemplo Sim. para todo o país, e não é. Aqui, nesses 2 dias, nós vimos, né, nós tínhamos aqui o anfiteatro com muitos pacientes participando, e a gente viu relatos de paciente, né, da vida cruel que esses pacientes relataram para a gente, do desafio que eles enfrentam no dia a dia. Então, é inadmissível você ver a saga, né, que esses pacientes enfrentam no dia a dia. Então, é por isso que a gente fez esse evento, para reunir várias pessoas que participam dessa dinâmica, que participam... Diferentes posições, né? Tem médicos, tem pacientes, né? Um debate amplo, né? Porque assim, o câncer, hoje a gente tem que entender que não é só uma pessoa, não é só um setor do sistema de saúde que vai resolver. Você precisa reunir todo o ecossistema, porque senão você não consegue fazer com que o paciente tenha verdadeiro acesso. Marlene, e ainda falando um pouquinho sobre a lei, né? Eu gostaria de saber de você, assim, quais são, como você falou, foram 3 anos intensos, né, trabalhando. Eu queria saber quais são as diretrizes, né, dessa lei, assim, que você considera mais relevante, assim, para a atuação do Instituto. Essa lei, ela como eu disse anteriormente, ela é uma lei estruturante. Por quê? Porque ela olha da prevenção à reabilitação. Então, eu tenho prevenção, diagnóstico precoce, tratamento. No tratamento eu tenho tudo, né? Eu tenho a navegação do paciente, eu tenho a quimioterapia, eu tenho a cirurgia, eu tenho a radioterapia, eu tenho tudo o que envolve o tratamento do paciente. Eu tenho cuidados paliativos e aí eu tenho a reabilitação. Até então, ninguém nesse país falava em reabilitação do paciente com câncer. E aí nós colocamos nessa lei a reabilitação. Hoje, o paciente com câncer, ele vai ter direito à reabilitação. Sim. E aí, o que acontece nessa lei? Como ela tem todos esses eixos, uma das coisas que para mim hoje, se eu tivesse que... Só que, olhando para tudo isso, tem um ponto que é muito importante, que é financiamento. Sim. Né? Hoje, o câncer, como ele não é prioridade, o que acontece? Quando você olha todo o recurso hoje que é destinado para a saúde, você percebe que o valor hoje que é destinado, ele é muito pequeno para a oncologia. Sim. E isso precisa ser revisto. Então, hoje, um dos pilares principais que eu acho é financiamento. Lógico que vem uma outra palavra para mim mágica nisso tudo, que é gestão. A gente sabe que tem muito desperdício, tem má gestão, mas eu acho que é financiamento. E um outro ponto para mim importante nessa lei é quando a gente olha para a rede, a regulação. Sim. Esse paciente, quando ele tem um diagnóstico, desde a atenção básica, da unidade básica de saúde que ele vai, todo o percurso dele no sistema de saúde tem que ser um percurso que ele não tenha que ser essa saga, essa via crucis que ele enfrenta hoje. Ele tem que ter esse percurso de uma forma natural, coisa que hoje o paciente com câncer nesse país e aqui no Distrito Federal não acontece. E isso a gente precisa mudar. E pegando o gancho exatamente nisso que você está falando, eu queria saber como que o Instituto Lado a Lado pela Vida dá voz para esse paciente oncológico, né? Onde ele seja escutado
para que essas demandas que existem, né, e também a sensação, a percepção de quem está vivendo, né, está vivenciando essa saga, ela seja também escutada por essas autoridades. Nós temos várias formas, né? Nós temos os nossos canais através das nossas mídias sociais, nós temos esses eventos que nós realizamos, e através de políticas públicas, né? Eu estou o tempo inteiro na Câmara Federal, eu estou aqui na Câmara Legislativa, eu estou em todos os lugares, estou no Ministério da Saúde. Altamente engajada no... Totalmente, porque assim, se a gente não faz ser ouvida por esses órgãos, a gente não consegue. É assim que a gente faz política pública. Sim. É assim que a gente consegue fazer com que a voz desses pacientes chegue nessas pessoas. E são essas pessoas que têm a famosa caneta na mão. São eles que são os tomadores de decisão. Exatamente. Né? É isso mesmo. E eu gostaria de saber, Marlene, assim, na sua opinião, a gente está falando de todas essas dificuldades, né, tanto para colocar realmente a lei para funcionar, mas também as dificuldades que os pacientes passam, né, e assim, na sua opinião, quais são assim, as principais necessidades, né, dos pacientes oncológicos que ainda não foram assim, devidamente atendidas pelo sistema de saúde, e assim como que o Instituto ele tem atuado assim, né, para ajudar a suprir, né, de alguma forma essas lacunas. A gente sabe que são muitas, né, com certeza, se a gente for enumerar aqui tem muita coisa, mas o trabalho de vocês ele é essencial, e eu queria saber o que você acha que, assim, que vocês têm desenvolvido aí nesses últimos anos que mais tem ajudado a suprir essas necessidades aí que os pacientes têm e que o sistema não está conseguindo, né, suprir tudo. Como você bem colocou, as necessidades são inúmeras, né? As necessidades hoje dos pacientes com câncer são inúmeras, mas existem inúmeras associações, Sim. que são associações assistencialistas, né? Que nem o Instituto Lado a Lado, ele não é assistencialista, né? O Instituto Lado a Lado, ele trabalha de uma forma de empoderar o paciente para que ele tenha voz e ele tenha um posicionamento ativo. Sim. Né? Ele seja um agente de que ele tem ali o direito dele enquanto um paciente ativo e que ele vá buscar o direito dele. E o que a gente faz? A gente conecta ele com essas associações, que são associações que vão ajudá-lo a fazer com que ele consiga, ali junto com outros pacientes, a ter um suporte com psicólogo, um suporte de alguma terapia, né, que ele está precisando, algum apoio, porque tudo isso faz parte para ajudá-lo nesse empoderamento que a gente faz. Sim. Né? Então, porque uma das coisas que também é muito importante, um paciente com diagnóstico de câncer, não é só ele que adoece família, toda a família, os amigos. Então, é uma jornada. É uma jornada e envolve todo mundo. Sim. Né? Então, por isso que a gente sempre conecta com essas associações, porque aí é todo mundo ajudando, né? Sim. Que nem o que está acontecendo aqui. É isso, né? Você tem uma oficina onde as pessoas estão fazendo uma oficina de maquiagem, ela não está pensando na doença. Sim. Né? Isso para aquela paciente ela é muito tá importante. Seguindo, né, de novo, ela está voltando para a sociedade. De uma outra forma, né? Ela fica ali o dia inteiro pensando na doença. Sim. Né? E a gente precisa ter esse outro olhar. A paciente, ela precisa se ver novamente, né, como uma pessoa normal. Sim. Né? Isso a gente precisa devolver para essa paciente. Agora, Marlene, você está falando assim do paciente, né, e essa sensibilidade do Instituto com relação a esses pacientes. Durante todos esses anos você deve ter vivenciado histórias emocionantes com essas pessoas, né? Eu queria saber se tem alguma assim que é especial para você e que você poderia compartilhar aqui com a gente. Tem inúmeras histórias, né? Eu ficaria aqui horas e horas contando para vocês.
Mas eu vou contar uma história para vocês, que é a história que inspirou a criação do Instituto Lado a Lado, né? Eu sou uma empresária, eu tinha um cliente que era um médico, esse médico tinha a maior clínica de urologia, uma das maiores clínicas de urologia do país, e ele tinha um diagnóstico de câncer de próstata. Sim. E era assim, fugia de todos os prognósticos normais. Era jovem, teve um diagnóstico de câncer agressivo, e na fase já avançada ali da doença, ele virou para mim e falou assim: Marlene, você faz coisas tão bonitas para a sociedade, você faz campanhas, por que você não faz alguma coisa para o homem? Eu falei assim: eu não tenho nada assim a ver com o terceiro setor, eu não tenho esse perfil, eu não consigo fazer nada. Aí ele falou assim: eu acho que você tinha que fazer alguma coisa para, assim, de responsabilidade social. Aí, nos últimos dias, assim, abreviando um pouco a história, ele ficou durante muito tempo conversando isso comigo no leito de morte, e nos últimos dias, já, assim, na última semana já, ele chegou para mim e falou assim, pediu para um advogado, amigo dele, que é um jurista famoso, que eu não vou falar o nome, ele pediu para fazer o estatuto, sim, da sua instituição. E aí, antes de morrer, 3 dias antes de morrer, ele entregou o estatuto para mim. Ele falou assim: Marlene, passou um bastão, Marlene. Não sinta-se obrigada, mas aqui está, eu acho que essa vai ser sua missão de vida. Aí eu virei para ele e falei assim: olha, você está me colocando numa saia justa, sim, 20 números a menos, né? Porque o que eu vou fazer agora, né? Aí ele falou assim: não se sinta obrigada, mas eu acho que essa vai ser sua missão. Ele faleceu 3 dias depois. Eu fiquei com aquele documento na minha gaveta. Quantas vezes eu olhava para aquele documento e ficava com aquilo e não conseguia dormir, não sei o que, até que eu resolvi montar a instituição. Sim. Em 2011 eu criei a maior campanha desse país, que é a campanha Novembro Azul, que é uma campanha dedicada à saúde do homem. Nossa, que é uma campanha do Novembro Azul, que é uma campanha em homenagem a esse homem. Então, assim, então, se você queria uma história, tá aí a história que surgiu da minha instituição. Emocionante, né? Eu queria saber de você agora, assim, o que você considera como os maiores desafios, assim, né, para a mobilização, né, de esforços de diferentes setores, né? Assim, você falou dos esforços que vocês têm feito aí em relação à implementação realmente da lei, de colocar na prática, está fazendo aqui, né, esse evento em parceria realmente, né, com a Câmara Legislativa e o deputado Eduardo Pedrosa, mas o que você considera assim como assim, os maiores desafios, né, nessa mobilização de esforços, né, com o governo, sociedade civil, as instituições de saúde, né, hospitais, para esse tratamento realmente dos pacientes oncológicos? O que seria assim, o principal desafio na sua visão hoje? O maior desafio, eu acho assim, a máquina, ela é muito embrutecida, é uma máquina dura, é uma máquina que, às vezes, a sensação que eu tenho é que você tem que desmontá-la inteira e montar tudo de novo. Você encontra pessoas com boas intenções. Sim. Só que eu costumo dizer que no inferno também tem pessoas com boas intenções. E aí, às vezes, o que acontece? Você encontra pessoas que você começa a ter boas interlocuções, sim, só que aí, de repente, mudam-se as pessoas. Você tem que recomeçar tudo de novo. Então, é um recomeçar o tempo inteiro. Quando você encontra um
parlamentar como o deputado Eduardo Pedrosa, como outros parlamentares que eu tenho a felicidade de encontrar pelo caminho, é muito gratificante. Sim. Porque são pessoas que você percebe que vai dando passos na mesma sintonia. Aí você chega no governo, você encontra algumas pessoas, só que de repente você vai perdendo essas pessoas pelo caminho, Sim. porque mudou, né? Agora, o que nós precisamos nesse país é ter políticas de Estado e não de governo. Né? A saúde não dá para ficar na mão assim, do governo A, B ou C, Sim. do partido A, B ou C. Não dá. Né? As pessoas estão morrendo. Né? As pessoas com câncer e outras doenças não podem ficar na mão do partido A ou B ou C. Sim. A gente precisa ter políticas sérias nesse país. Né? A gente precisa que as pessoas, que o sistema de saúde funcione de uma forma efetiva. Né? As pessoas precisam de resposta. As pessoas estão morrendo porque estão chegando no sistema de saúde com uma doença agressiva. Tem pessoas que estão morrendo em casa. Sim. Estão morrendo em casa porque não conseguiram uma consulta com um especialista. Isso a gente precisa mudar. Né? Então, os desafios são gigantescos. Né? Agora, o que eu não posso aceitar enquanto líder de uma organização, e eu sou da sociedade civil, Sim. eu não sou nenhuma política, né? E nunca quero ser. Esse não é meu lugar de fala. Né? Meu lugar de fala é estar aqui desse lado cobrando. Né? O paciente com câncer, ele tem pressa, ele tem urgência, e por ele eu vou brigar, e por ele eu quero resposta. Não importa quem esteja lá do outro lado, mas por ele eu vou brigar. Agora, o que eu não posso aceitar é ficar perdendo tantas vidas. A Organização Mundial da Saúde diz que até 2030 o câncer vai ser a primeira causa-morte. Hoje, 400 cidades no Brasil já é a primeira causa-morte. Nós vamos ficar aqui sentados, de braços cruzados, vendo, que nem todas nós aqui. Antes a gente ouvia falar lá longe que uma pessoa tinha câncer. Sim. Hoje a gente ouve cada vez chegando mais perto. A gente sempre conhece alguém. A gente vai ficar aqui esperando chegar? Ou a gente vai tomar uma atitude? Agora, Marlene, eu vou te fazer mais uma pergunta, que é sobre quais são as próximas iniciativas do Instituto Lado a Lado pela Vida, né, para ampliar o impacto das ações na prevenção, no diagnóstico precoce, no tratamento do câncer, especialmente aqui para o Distrito Federal. É dar continuidade às pautas que a gente colheu aqui. Tudo que nós discutimos aqui, tudo isso está registrado e nós vamos endereçar. Então, aqui no Distrito Federal, nós precisamos de campanhas de orientação para a população. A gente precisa falar mais de diagnóstico precoce. A gente precisa melhorar a estrutura para regulação. Né? A regulação aqui está uma coisa maluca, precisa melhorar. A gente precisa melhorar aqui, que tem esse Hospital do Câncer, que precisa, de uma vez por todas, terminar e abrir as portas para receber esse paciente. Hoje é uma das coisas que é urgente. Sim. Né? Qual a previsão? Não existe essa previsão, né? Porque agora parece que tem uma empresa que a licitação saiu e foi escolhida, né? E agora parece que existe aí um cronograma e que vai ser divulgado, né? Então estamos num período eleitoral, né? Período eleitoral é bom que tudo, né? Tudo parece que vai um pouquinho mais rápido. Tudo parece que acontece de uma forma mais ligeira, né? Vamos esperar. Marlene, e como você falou, essa luta acho que é uma luta de todos nós, né? A gente não pode ficar parado, e com esse gancho eu queria te perguntar, te pedir na realidade, né, para encorajar realmente, né, a participação da comunidade, né, nas atividades, tanto do Instituto, mas de uma forma geral,
nessa luta, né, contra o câncer. Eu queria que você realmente deixasse essa mensagem, né, para que as pessoas engajem mais, para que elas participem, para que elas realmente conheçam essas leis e cobrem, né, para que as pessoas que estão precisando, né, estão com esse diagnóstico e precisam do tratamento, para que elas saibam o que é o direito delas e possam ir atrás. Qual mensagem você quer deixar para essas pessoas? Eu acho que a coisa mais importante é que a luta contra o câncer não é da Marlene, presidente do Instituto Lado a Lado, é de todos nós, Sim. né? É de quem está nos ouvindo, é de todo mundo, né? E uma das coisas que eu acho importante, hoje eu não tenho um diagnóstico de câncer, mas amanhã eu posso ter. Sim. E amanhã, se eu vier a ter esse diagnóstico, eu preciso ter a certeza que eu vou ter um sistema de saúde que vai me acolher, que eu vou ter, né, atendimento e que eu vou ter a possibilidade de ser atendida e não vou ficar aí sofrendo como muitas pessoas. Sim. Então eu acho que a grande mensagem é o seguinte: tenha empatia, né? Pense e ajude. Tudo que você vê que possa ajudar um paciente com câncer, ou que você veja alguma ação que possa ajudar, ajude. A luta contra o câncer é de toda a sociedade, é de todos. Não é só daquele paciente ou daquela associação, é de todos. A luta contra o câncer é de todo cidadão brasileiro. Olha, Marlene, foi uma honra ter você aqui, né, participando Obrigada. dessa conversa. Alegria. E compartilhando, né, toda essa história do Instituto e essa contribuição incrível que vocês deram à sociedade e a essa lei também, e a esses pacientes que eu tenho certeza que vão ser impactados. Muitos não vão saber, né, como que eles foram impactados e tiveram as oportunidades que essa iniciativa vai dar para eles, né, mas eu gostaria de agradecer, né, por tudo isso que você tem feito e queria te pedir para deixar as redes sociais do Instituto, né, deixar um agradecimento, uma mensagem final para quem está assistindo também. Quem quiser acompanhar as nossas redes é o Lado a Lado pela Vida. Nós temos o nosso portal que é o ladoaladopela-vida.org.br e nós temos também um canal só para paciente que é Eu e Você contra o Câncer, né? Que no Instagram, quem quiser acompanhar, que é um canal onde a gente só fala com paciente com câncer. E se você é paciente com câncer e quiser nos mandar mensagem, quiser falar com a gente, é nesse canal. E aí a grande mensagem que eu deixo é essa, né? Tenha coragem, siga. Hoje não conseguiu ter ali a sua consulta, não abaixe a cabeça, fale. Se você recebeu o seu diagnóstico ali, está com medo de buscar seu exame porque está com medo de ver ali o que vai sair, é difícil. Ter um diagnóstico de câncer não é fácil. Em frente, né? Converse com alguém, se abra, encare, né? E eu costumo dizer o seguinte, que a vida nos pede coragem, e coragem a gente tem. Muito obrigada, Marlene. Foi um prazer receber você aqui. Uma alegria. Muito sucesso para nós, nessa luta, nessa jornada que não é fácil. Não é fácil. E a gente espera que essa nossa conversa aqui, que ela chegue a muitas pessoas e possa ajudá-las realmente a ter essa coragem necessária. Isso. E esse trabalho de vocês, pode ter certeza que pelo menos uma vida a gente salvou. Com certeza. Né? A gente acredita nisso. Isso aí. Muito obrigada. Obrigada, meninas. Obrigada. Obrigada a você.